que estivessem descumprindo a medida, ou impondo uma multa, como uma forma de uma medida administrativa, antes mesmo de um curso de uma ação penal e uma posterior condenação, né, neste artigo. Até porque seria uma forma até mais adequada e proporcional no combate e na propagação do vírus. Inclusive, eu trouxe aqui um julgado de um fato semelhante, embora tenha sido acolhida a apelação por outra fundamentação, mas ela é oriunda da segunda Câmara Criminal, do ilustre desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Ele foi julgado em 13 de setembro de 2020 e o número do processo é 5088783-2021, 806, final 0171, em que a apelação criminal ela foi conhecida, mas absolvendo o réu por ausência de uma adequação típica para a conduta prevista do artigo 268 e por inexistência de comprovação de infração do decreto estadual. Inclusive, eu grifei e vou dar uma lidinha aqui rápida, porque o julgado ele é bem extenso, em que a emenda traz que ocorre que, pela análise da prova oral colhida nos autos, não há provas de que o réu tenha causado ou influenciado com sua conduta a aglomeração de pessoas. Posteriormente, no ponto 9, traz que, no caso dos autos, embora o réu estivesse com o som do carro ligado, não há nos autos relatos de que ele tenha promovido a aglomeração de pessoas. E no finalzinho, já no ponto 10, a emenda traz que a adequação típica só estaria configurada se houvesse comprovação de que o réu causou aglomeração, infringindo norma do decreto de número 34.058/2021, destinado a impedir a introdução ou a propagação de uma doença contagiosa. E, neste caso, o réu foi absolvido. Então, não sendo acatada essa tese de insuficiência de provas para a afirmação condenatória no artigo 268 do Código Penal, as razões recursais trazem de forma subsidiária o pedido de revisão da dosimetria da pena, tendo em vista que o juízo singular ele aplicou uma pena definitiva de 6 meses de detenção e 100 dias multa sob o regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela uma restritiva de direitos, consistida no pagamento de uma prestação pecuniária de 20 salários mínimos a uma instituição. Mas não houve a análise dos critérios do artigo 59 do Código Penal brasileiro na análise das vetoriais negativas, em que o juiz utilizou tanto a culpabilidade quanto a motivação, as circunstâncias, de forma negativa, sem haver uma análise precisa sobre os fatos. Inclusive, reitero aqui que não existia um agente fiscalizador no momento para estar abordando aquelas pessoas que estavam nesta manifestação política. Quanto ao ponto da sanção trazida na pena de multa, antes, na linha H da primeira fase, o juiz expressou que não existem elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, mas quando foi fixar o pagamento de multa, fixou em 100 dias de multa, sendo uma contrariedade quanto a este ponto. E também não seria razoável a manutenção da pena restritiva de direito em 20 salários mínimos, como foi proposta arbitrada na sentença. Então, agradeço esta oportunidade de estar trazendo aqui as razões recursais da apelação criminal e venho requerer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a absolvição do constituinte e, de forma subsidiária, que seja revisada a dosimetria da pena ao mínimo legal, analisando as circunstâncias, as vetoriais, e, de forma alternativa, a diminuição da pena de multa ou do montante referente à pena pecuniária, prestação pecuniária. Muito obrigada.
Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público reitera na integralidade o parecer já acostado aos autos. Devolvo a palavra à eminente relatora. Gostaria de se indagar das partes se contenta com a leitura do projeto de emenda. Alguma objeção? Não, excelência. Devolvo a palavra à desembargadora Lígia para a leitura do projeto de emenda. Emenda penal e processo penal. Infração de medida sanitária preventiva. Pleito de absolvição. Ausência de prova. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Depoimento das testemunhas. Estado de embriaguez. Atipicidade da conduta. Descabimento, crime formal, pleito de alteração da dosimetria da pena, fixação no mínimo legal, redução da pena base ao mínimo legal, parcial procedência, vetores de culpabilidade e circunstância neutralizada, valoração negativa inidônea, provimento parcial. Número 1. Condenado pelo crime tipificado no artigo 268 do Código Penal, o réu interpôs o presente recurso pleiteando a absolvição por ausência de provas em relação à materialidade e autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena fixada no mínimo legal, visto a negativação das circunstâncias judiciais, se derem com base em motivação inidônea e equivocada. Número 2. Em causa, o réu infringiu a norma legal em virtude da vigência do Decreto Estadual número 33.574/2020, que instituiu o isolamento social rígido como medida de enfrentamento à propagação da Covid-19. 3. Assim, no caso, sustenta a defesa que, além do fato do réu não haver organizado uma aglomeração de pessoas, seria, necessário a demonstração da idoneidade do comportamento do infrator para a produção de um potencial ofensivo à preservação de bens jurídicos, saúde pública, sob perspectiva genérica, fecha aspas. Número 4. Entende ser completamente inviável o desconhecimento do nominado lockdown, devendo ser levado em consideração a data em que o delito foi cometido, 13 de setembro de 2020, ou seja, no auge da contaminação e das medidas de isolamento após a confirmação do primeiro caso no país, fevereiro de 2020, e via de consequência no período de ampla divulgação e constatação do isolamento social rígido. 5. Frise que não se fala aqui de um conhecimento técnico-jurídico da proibição constante na lei, mas sim de uma compreensão paralela à do direito na esfera do leigo, profano, de que sua conduta seria ilícita nos termos propostos por Edmundo Mezé, em seu critério de valoração paralela na esfera do profano, de maneira que, considerando as condições em que se deu a ação, constata que o réu tinha condição de ter consciência da ilicitude do fato. 6. Destaco, ademais, o crime de infração de medida sanitária preventiva é considerado pela doutrina majoritária e jurisprudência do STF e do STJ como delito formal e de perigo abstrato ou presumido. 7. No crime formal, a lei descreve uma ação e um resultado. No entanto, o delito restará consumado no momento da prática da ação, independentemente do resultado, que se torna mero exaurimento do delito, devendo ser observado que, na época da conduta delitiva, além do artigo 268 do CP, encontrava em vigor o artigo 3º da Lei 13.979/2020, que indicava a competência do Estado para editar medidas de segurança, o que foi feito através do decreto do governo do Estado do Ceará 33737, de 12 de setembro de 2020. 8. No que tange ao delito do artigo 268 do CPB,
merece alteração o cálculo dosimétrico, feito pelo magistrado ACOL. Verifique que a pena base foi fixada em 6 meses de detenção e 100 dias multa, ou seja, considerou 2 fatores desfavoráveis, culpabilidade e circunstância do crime. 9. Entendo, todavia, que fundamentos utilizados não extrapolam ao já insto ao delito, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, 1 mês de detenção e 30 dias multa, diante da ausência da atenuante e agravante e causa de aumento e diminuição de pena, torna definitivo em 1 mês de detenção e 30 dias multa, fixado no valor de 1/15 do salário mínimo vigente na data do fato. Mantém-se, ademais, o regime imposto na sentença vergastada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto. Como vota a desembargadora Lira? Acompanho a desembargadora Lígia. Como vota o desembargador Carneiro Lima? Com a relatora, excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para dar-lhe parcial provimento. Próximo processo e último listado com sustentação oral, trata-se do agravo de execução constante no item 10, que traz o número 50.120, dígito 24.20.8.06.0157. Aliás, perdão, número 35, Item 35. Não é o 10. Trata-se do agravo de execução de número 4635, dígito 23.2010.8.06.0166. Agravante AAFL. Agravado o Ministério Público sob relatoria da desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Ocorre que havia sido solicitada a sustentação oral pelo doutor Antônio Teixeira de Oliveira. Segundo os nossos registros, não se encontra presente na sala virtual. Então, eu indago se o doutor Antônio Teixeira de Oliveira, advogado do agravante, está presente ou alguém que o substitua na sustentação oral se está presente também. Não havendo nenhuma manifestação, fica prejudicada a sustentação oral deste processo. Temos alguns, né, em que não houve a sustentação e que ficaram para o final. A numeração deles? Então, em sede de habeas corpus, temos os itens 9 e 28, que não foram julgados. Esses processos, inclusive, porque a desembargadora Lira, né, não se sentiu habilitada a votar na hora, pediu algum tempo para analisar os feitos e nós deixamos para o final. Então, o item 9 traz o habeas corpus de número 623201, dígito 90.2024.8.06, sequência de 4 zeros, sob minha relatoria, sendo impetrante José Ribamar de Lima e pacientes, Robson Levi de Souza do Nascimento e Lucas da Silva Nascimento. Eu votei pelo conhecimento e denegação da ordem. A desembargadora Lígia acompanhou o meu voto, aguardando a votação da desembargadora Lira. Como vota, desembargadora? Durante a sessão, eu examinei, estou acompanhando Vossa Excelência no 9, também estou acompanhando a desembargadora Lígia no 28, do habeas corpus, e também tem uma apelação, né, doutor Vicente? A número 5 também que eu examinei, estou acompanhando. Pois não. Então, proclamo o resultado do item 9, há pouco anunciado, por unanimidade, ordem conhecida e denegada. O seguinte é o 19. Não, pela ordem. Em habeas corpus, nós vimos agora o item
9. O próximo é o 28. Então, vamos para o 28. Sim, dia HC. Vamos para o 28. Por enquanto, é só esta pauta. Vamos para o item 28, que a desembargadora Lira também pediu para que ficasse para o final da sessão. É o habeas corpus 623676, dígito 46.2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Tayan Lima Silva, paciente Matheus Lourenço Oliveira, impetrado juiz de direito do 4º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, relatoria da desembargadora Lígia, que votou pelo conhecimento e concessão da ordem com as cautelares do artigo 319, incisos 1, 4, 5 e 9 do CPP. E a desembargadora Lira acabou de dizer que acompanhava também o voto da relatora, o desembargador Carneiro também já votou acompanhando. Então, o julgamento é por unanimidade, pelo conhecimento e concessão da ordem. O próximo, ainda extra pauta, qual é? Não tem. Então, só esses dois. Passamos agora aos processos de pauta que não foram julgados com sustentação oral, né? O primeiro deles, item 5. Apelação criminal 155.674, dígito 33.2017.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1, em que é apelante Kennedy Xavier Rodrigues, apelado ao Ministério Público sob minha relatoria, revisão da desembargadora Lígia. Eu votei pelo conhecimento e provimento do apelo. A desembargadora Lígia também foi favorável e a desembargadora Lira também se acosta ao entendimento do relator. Portanto, por unanimidade, apelação conhecida e provida. Próximo. 19. Recurso em sentido estrito de número 165, dígito 65.2009.8.06.0171. Sustentação oral ficou prejudicada em razão da ausência do advogado e o julgamento é por unanimidade, pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito. Mais algum? 35. Agravo de execução de número 4635, dígito 23.2010.8.06.0166. Também não houve sustentação oral, em razão da ausência do advogado, julgamento por unanimidade, pelo conhecimento e provimento do agravo de execução penal. Mais algum? Doutora Larissa, quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite de sessão? 139 processos julgados em 4 horas e meia de sessão. Algum registro a consignar antes do término? Pois não? O seu aniversário da Silva de novo. Viu? Novamente, né? Afinal de contas, os presentes chegaram hoje, né? Agradecemos a lembrança e o carinho, né, desembargadora Silvia? A lembrança e o carinho que nutrimos aqui uns pelos outros, né? E isso é muito bom, isso nos motiva, né? E nos estimula, sempre estar aqui somando forças, né? Somando forças. Não havendo mais registros a serem feitos, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até a próxima Boa sessão. noite a todos.